Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 5, a partir do verso 1. E Naamã, chefe do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez servirmos ao Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, te adorando e recebendo a porção do Senhor. Fala conosco, ó Pai, trata conosco aquilo que o Senhor quer falar. Abençoa-nos através da tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma jovem missionária é o tema da nossa mensagem de hoje. O texto, como nós lemos, diz que uma menina, uma jovem, foi levada cativa, foi levada presa, como escrava, prisioneira de guerra. Ela foi levada para a Síria. E ali chegou à casa desse general chamado Naamã. Homem muito importante, Mas para aquela menina, com certeza, deve ter sido uma experiência traumática, porque ela era escrava. Ela foi tirada da sua casa, da sua convivência. Com certeza seria compreensível se ela se enchesse de revolta pela situação que ela estava enfrentando. Porque acho que ninguém aqui, em sã consciência, seria levado escravo, cativo, e ia ficar felizão, Ia ficar contente com isso. Com certeza, então, ela tinha motivos para que isso acontecesse. E ao tomar conhecimento na casa de Naamã sobre a sua doença, entendam que as pessoas do rei não sabiam da doença. Porque se soubessem que Naamã era leproso, ele não poderia estar diante do seu exército. Ele teria que ser separado. Então, era algo particular. E aquela menina conhecia porque ela fazia parte desse núcleo privado da família, cuidando provavelmente de Naamã. Então, provavelmente, quando ele chegava das suas campanhas, da sua guerra, a hora que ele ia tirar a sua armadura, ali ele colocava à mostra as suas feridas, ali ele ficava vulnerável. E aquela menina conhecia isso. Ela poderia até encarar como muitos, como aquilo ser um castigo de Deus. Ela podia se sentir vingada. Ele me tirou do meio da minha casa, do meio do meu povo, tá vendo? Por isso que ele está sofrendo. Pela revolta que ela podia carregar no seu coração. Mas muito pelo contrário. Ela age no texto de uma maneira totalmente diferente. E normalmente quando falamos de Naamã, a gente vai falar do Jordão e a gente vai comentar sobre isso mais para frente, mas alguns detalhes acerca desta menina nós deixamos passar. E ela mostrou que tinha um bom coração, porque quando ela descobre isso, ela tenta de alguma forma ajudar ele. Ela não vai diretamente a ele, até por uma questão de respeito, mas ela se direciona à sua esposa e fala: se ele tivesse, com certeza seria sarado. Quando coisas ruins nos acontecem, muitas pessoas duvidam de Deus. Algumas sentem amargura, mergulham nisso, porque esperam que tudo seja como elas imaginam que seja. Outros podem acreditar que Deus tem um plano e continuar fazendo a sua parte.
assim como essa menina fez. Escolher qual caminho trilhar, se o caminho da amargura, se o caminho da desconfiança, da dúvida, ou o caminho da confiança, isso é seu, é particular seu. Essa escolha, ela é sua. Tudo vai depender das nossas atitudes e principalmente do nosso coração, o que carregamos dentro de nós. Muitos dizem que nós somos fruto do meio, né? Se você convive num determinado lugar, você é fruto desse meio. Mas eu quero te dizer que você é fruto e produto das suas escolhas, não do meio que você convive. Nós fazemos parte de alguns contextos e alguns nós não temos como escolher. As pessoas que estudam não têm como escolher muitas vezes a escola que está frequentando e ela está dentro daquele meio inserido. E ali ela vai se deparar e encontrar diversas situações, assim como no trabalho. Muitas vezes você está ali no seu trabalho e você em algum momento é forçado a conviver com um grupo de pessoas. Mas você não é fruto desse meio. Você não tem que agir como esse grupo age e ser como esse grupo é. As escolhas são o nosso produto. Você é produto dessas escolhas. Você escolhe a maneira com que quer ser. Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E entendemos que não é uma situação fácil. Em sã consciência, qualquer um não teria atitude parecida. Nós teríamos ao contrário disso. Mas a orientação de Cristo é que amemos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, aqueles que se dizem declaradamente os nossos inimigos. Mas muito tempo antes de Jesus dizer isso, esta menina já havia feito isso, na prática. Ela já havia demonstrado isso. Naamã, com certeza, era um homem muito difícil de se lidar. Primeiro, ele era um guerreiro, um soldado. Naquela época não era como o soldado dos dias de hoje, né? Naquela época você entrava no exército para lutar, para guerrear, para viver nesse contexto. E ele vivia em meio a essa violência, a esses conflitos. Ele era um homem orgulhoso, diz o texto. Mas ao invés dele procurar um profeta, um homem de Deus, o cujo com certeza ele já havia ouvido falar, ele procura quem? O rei. Ele vai direto no rei, achando que ele era quem poderia fazer as coisas por ele. À primeira vista, meu querido, nenhum de nós iria se simpatizar com Naamã. Se Naamã chegasse aqui e fosse conviver no nosso meio, provavelmente nós não toparíamos com ele, né? Nós talvez tivéssemos essa resistência. Mas talvez tudo isso que acontecesse na vida dele fosse um reflexo da sua infelicidade e a vergonha do fato de ser leproso. Talvez tudo o que ele colocasse para fora e demonstrasse às pessoas fosse simplesmente reflexo daquilo que ele não conseguia mudar, a sua doença. O fato é que no final dessa história, Naamã, ele mostra ser outra pessoa. Ele mostra que havia dignidade no seu coração. Ele mostra que, sim, ele era reflexo dessa violência que ele vivia, ele era reflexo desta doença que o impactava. Existem pessoas que são complicadas, que são difíceis de se conviver, e é claro. E se você não conhece nenhuma pessoa que é difícil de conviver, tome cuidado, você pode ser essa pessoa difícil de se conviver. Mas talvez essas pessoas, ou você, tenha passado por esses maus bocados, tenha enfrentado situações muito difíceis na sua vida. Isso, meu querido, ele pode justificar, mas não explica esse comportamento.
Nós conseguimos entender. Quando olhamos e observamos isso, nós até conseguimos achar uma maneira mais fácil de entender estas pessoas e de alguma maneira tentar ajudá-las. É importante conhecer a história das pessoas que estão ao nosso redor, para tentar compreender por que essas pessoas se comportam de determinada maneira. Evitemos fazer tais julgamentos. A Bíblia vai dizer que antes que você tire o cisco do olho do teu irmão, você deve tirar a trave que está no seu olho, porque você não sabe qual o contexto está inserido. Somos muito ágeis em querermos ser perdoados, compreendidos, mas muito dificultosos em ceder o perdão. Naamã, enfim, chega em Samaria dizendo que queria ser curado. Nem todos têm a mesma fé. O rei de Israel, ele foi desesperado, seria a palavra, conversar com Naamã. Por quê? Quando Naamã chega diante do rei querendo ser curado, o rei entende que isso é uma provocação de Naamã. Como o rei poderia curar aquele homem? Ele fala, lógico, ele veio até mim querendo ser curado, eu não posso fazer isso, ele vai instituir uma guerra. Ele está procurando um pretexto para armar uma guerra. Como diz por aí, ele está caçando encrenca. Os sírios oprimiam os israelitas naquele período histórico, e além disso tinha um exército muito mais poderoso e numeroso. Ele não acreditou na sinceridade de Naamã. E ele também não acreditou que Deus poderia realizar o milagre prometido. Nem todos têm a mesma fé que você tem. E talvez você não tenha a fé que outros têm. A fé que Deus não encontrou no coração daquele rei, ele encontrou no coração daquela menina. Quando Deus olha para o seu coração e esquadrinha ele, o que ele encontra aí dentro de você? Ele encontra esta fé da menina ou a dúvida do rei? Jesus sempre repreendeu as pessoas por falta de fé. Ele quer que acreditemos em Deus e na sua palavra. Será que estamos fazendo como Naamã, procurando os nossos refúgios em pessoas superiores e mais poderosas, ao invés de confiarmos em Deus? Mas Deus resiste aos soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Naamã sai agora da presença do rei e vai até a porta de Eliseu, e aí ele chega com toda a sua pompa, mostrando toda a sua importância, toda a sua riqueza, todo o seu poderio bélico, o profeta sequer sai na porta para recebê-lo. Ele manda um outro menino atender aquela porta. E numa certa vez, pregando para jovens, eu falei sobre este menino. Imagina a situação do menino quando se depara com Naamã. E ele vai falar com Eliseu. Viu Eliseu? Está lá fora. Os carros, o exército, querem falar com você. E o Eliseu só assim. Eu não vou lá atender a porta, não. Como assim, Eliseu? Você não vai atender a porta? É o Naamã lá, rapaz. Se ele quiser, ele invade nossa casinha aqui. Não vou atender ele, não. Você vai fazer o seguinte, você vai lá e fala para ele dar um mergulhinho no Jordão lá. 7 mergulhinhos e está tudo resolvido. Você imagina um menino, um garoto, saindo para falar com um homem do poderio de Naamã?
Será que ele não saiu com as pernas bambeando? E óbvio que o general Naamã ficou enfurecido. Ele ficou muito bravo. E por esse motivo, ele quase perdeu a bênção. Será que quando as coisas não acontecem, a resposta não vem da sua maneira, e você começa a bravejar, e você começa a blasfemar, duvidar, será que não é esse exato momento ao qual você perde a sua bênção? Naamã quase a perdeu. Mas Deus estava tratando algo especial. Ele estava tratando a soberba de Naamã, o seu orgulho. Ele estava indo de encontro a essa doença que era muito pior do que a lepra que ele carregava. A doença que Naamã tinha por dentro era muito pior do que a que ele tinha por fora. Naamã precisava ser quebrantado. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos cristãos e muitas pessoas enfrentam enormes dificuldades por causa do seu orgulho. Deus, ele resiste aos soberbos. Muitas vezes ele age a fim de nos quebrantar. Ele quer primeiro nos curar por dentro. Só que por fim nós temos um Deus e um Senhor que é o Deus do impossível. A lepra não tinha cura. Todo mundo daquela época e daquele lugar sabia disso. O que Naamã buscava era algo impossível. Porém, é aí que o Senhor opera. Quando nada mais é possível, quando todas as suas forças se esgotaram e você fez tudo o que você podia fazer, Deus faz o impossível. Porque o possível cabe a mim e a você fazer. Ao sair do rio, o general sírio ele estava completamente curado. E ele estava também convertido. Ele procurou Eliseu e disse que ele reconhecia que apenas o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Havia propósito maior em tudo o que estava acontecendo. Algum dia todos nós nos depararemos, ou alguns já se depararam com situações impossíveis. E os milagres seriam inúmeros para nós contarmos, de coisas que eram impossíveis e Deus proveu. A ideia não é ser sensacionalista, falando que Deus pode. Não, meu querido. Não é remexer feridas já tratadas por Deus. Não são falsas promessas vazias. Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. Se você crer, Ele pode fazer. A fé de todos não é igual. Qual é a sua fé? Para Deus não existem impossíveis. Ele honra a sua fé e Ele opera aquilo que é extraordinário. Nós todos somos missionários. Nós todos somos separados. Na história bíblica que estamos falando, talvez esta menina seja a nossa primeira missionária de missões mundiais. Porque ela foi tirada da sua nação, levada para um outro lugar e proclamou o Evangelho, a fim de trazer conversão, de ser a porta, o canal. Aquela menina, ela atravessa essa fronteira rumo a um mundo estrangeiro. Porém, tudo aconteceu de um modo muito incomum do que nos dias de hoje. É possível que uma pessoa mais velha, ou até mesmo um profeta, agisse de outra forma do que da maneira com que ela agiu. Afinal, naquela época, os judeus não viam com bons olhos a conversão dos estrangeiros.
Mas aquela menina não ligava para isso. Ela ligava de proclamar a verdade. Ela ligava de falar que havia um Deus que podia fazer todas as coisas. Mas a honra de ter sido talvez a nossa primeira missionária ficou com aquela pequena escrava. Que se por um lado não tinha esse conhecimento de vida ou da religião em si, como outros mestres o tinham, por outro lado também ela não tinha o preconceito que esses mestres carregavam no seu coração. Ao longo dos séculos, criamos essa ideia errada de que os missionários e as pessoas têm que ter exclusivamente esse chamado vocacional para ser um evangelista, para trabalhar com missões. Que talvez tenha que fazer um seminário para que aí sim possa estar capacitada para falar do Evangelho. Talvez tenha que ser mandada para outro lugar, para outra parte do mundo, para aí sim executar a obra de Deus. Todos nós, eu e você, temos essa oportunidade. Eu e você temos este dever de testemunhar. Esta é a grande lição da história. Porque nada nessa história teria acontecido se aquela pequena escrava tivesse guardado consigo no seu coração o rancor, a dúvida, a descrença por ter sido escrava. Se ela tivesse perdido a sua fé, ela não teria falado do amor de Deus para a esposa de Naamã. E Naamã não teria sido convertido, Naamã não teria sido curado. Aquele jovem, aprendiz de Eliseu, não teria sido impactado por aquele momento. Tudo começou porque uma pequena escrava não perdeu a sua fé em Cristo. A gente não sabe como aquela menina israelita foi tratada depois disso. A história não relata isso. A história não diz se ela foi libertada da escravidão. Ela não diz se Naamã, porque os seus pais provavelmente haviam sido mortos na guerra, se o Naamã de repente adotou-a como filha. Mas é bastante razoável nós entendermos que Naamã tenha sido grato por sua atitude. Mas o mais importante foi que ela cumpriu a vontade de Deus. Você acredita que tem feito a vontade do Senhor? Se sua resposta é sim, isso vai te colocar numa excelente companhia, ao lado de Deus, caminhando lado a lado com Ele, fazendo a boa obra do Senhor. Se a sua resposta é não, que tal nós mudarmos as coisas daqui para frente? Que tal tomarmos atitudes diferentes, atitudes de fé, que nos aproximarão de Deus? Desse Deus que pode operar o impossível. Creia. Tudo começa no crer, numa atitude que parece simples. Se te falta fé, peça a Deus que acrescente a fé. Amém? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor é um Deus de impossíveis. O Senhor é um Deus que tem prazer em que proclamemos a Tua verdade ao mundo. Usa-nos, ó Pai, como pequenos missionários. Pequenos, talvez não na nossa idade, não na nossa estatura, mas na nossa pequenez perante o Senhor. Nós, ó Pai, como seres finitos, jamais poderemos compreender por total um Deus infinito como o Senhor é. Mas, ó Pai, ajuda-nos
a proclamar aquela parte que conseguimos entender do teu reino. Aquilo, ó Pai, que conseguimos absorver, aquilo que o Senhor nos revelou através da tua palavra, através do Verbo vivo encarnado, o teu Filho Jesus Cristo. Nele oramos, ó Pai, crendo que o Senhor pode operar prodígios, milagres e maravilhas nas nossas vidas. Sê conosco, opera no meio do teu povo, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém?